R$ 1.000 em jogo. Zombou o milionário. O que ela revelou foi incrivelmente transformador. Raquel nunca imaginou que em um evento tão glamouroso, repleto de sorrisos falsos e roupas de grife, teria um confronto que mudaria sua vida. Enquanto caminhava entre os convidados, sentiu o olhar dos ricos, aqueles que sempre a subestimaram por ser uma mulher de classe baixa. Mas ela tinha um propósito: sustentar sua família, manter viva a memória de seu pai, que lhe ensinara a lutar com dignidade e honra. E agora, diante de um milionário presunçoso, Raquel se viu desafiada. Uma mulher como você, auditora de vida simples, nunca poderia competir comigo. Gritou ele, rindo e apontando a mão para ela. O coração de Raquel disparou. Como poderia piorar? Mas ela respirou fundo e disse com firmeza: eu aceito o desafio. O silêncio pairou no ar, e os olhares se voltaram para a jovem. Para ela, R$ 1.000 significavam muito mais do que uma quantia, eram tanto quanto o respeito que sempre lhe fora negado. À medida que os desafios se desenrolavam, Raquel começou a suar, a tensão parecia quase palpável. O jogo exigia habilidades que ela dominava com maestria, mas o ambiente era hostil. Em uma das tarefas, ela se lembrou de seu pai, suas palavras ecoando em sua mente. Ele lhe ensinara a importância de não se deixar abater. Você é tão boa quanto qualquer homem, minha filha. Acredite em você. Era como se ela tivesse uma lanterna acesa em um túnel escuro, guiando-a à frente. As memórias a fortaleciam, a luta de cada dia, o trabalho duro para sustentar a mãe, o irmão, todos dependiam dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Raquel, junto com os outros competidores, enfrentava tarefas e obstáculos. Porém, a adversidade tinha um sabor amargo, e ela não se deixou levar. Em um momento crucial, ao examinar documentos antigos para uma das provas, um diário enferrujado chamara sua atenção. Abriu, e a leitura a levou a um lugar mais profundo. A verdade, ocultada por anos, revelava que sua família, em algum momento, tinha um laço com a história de riqueza do milionário, mas com uma reviravolta dolorosa, eles haviam sido enganados. Raquel sentiu uma onda de indignação varrê-la. Ao olhar para o milionário, viu não apenas um rival, mas um símbolo de todas as injustiças acumuladas. Poderia isso mudar a forma como ele a enxergava? Conforme o evento avançava, a tensão aumentava. Raquel não estava apenas lutando por R$ 1.000, estava combatendo um sistema que desvaloriza a luta das mulheres como ela. Desafiada, mas determinada a mostrar sua força, Raquel percebeu que, para conquistar o respeito que desejava, precisava ir além do que era esperado. O sentimento de urgência movia, e a luta estava longe de acabar. Com cada passo, a competição se transformava em um verdadeiro embate, onde o que estava em jogo era muito mais do que dinheiro. Era um retrato doloroso da desigualdade. E agora, o que ela revelaria poderia não apenas mudar seu destino, mas reescrever a narrativa sobre quem realmente detinha o poder naquela sala. O ambiente estava eletrificado. Raquel sentia a adrenalina pulsando em suas veias. A cada desafio, a cada olhar de desprezo, sua determinação crescia. Ela não era mais apenas uma auditora, uma mulher de classe baixa, ela era uma guerreira em busca de redenção. E naquelas paredes, cercada por pessoas que a julgavam, começou a se transformar. Ao se inclinar novamente sobre o diário, as páginas amareladas pareciam sussurrar segredos antigos. Cada palavra falava sobre confiança e traição, de promessas quebradas e de uma vida que poderia ter sido diferente. Ao descobrir que seus avós que nunca teve a chance de conhecer haviam sido vítimas de uma manobra cruel, Raquel sentiu uma chama acender dentro dela. Ela queria não só vencer o jogo, mas também recuperar a dignidade que fora tirada de sua família.
Os novos desafios eram mais complexos e exigiam não apenas inteligência, mas estratégias que estavam além do esperado. O milionário a observava, sua arrogância se esvaindo aos poucos. Ele já não parecia tão seguro, e isso fez o coração de Raquel acelerar. As pessoas ao redor começaram a cochichar, uma mistura de expectativa e curiosidade pairava no ar. Ela não estava apenas competindo por R$ 1.000, era uma luta por autoestima e reconhecimento. Raquel, está pronta para o próximo desafio? A pergunta do apresentador ecoou em toda a sala. A adrenalina a impulsionou. Em um ato de coragem, ela se virou para o milionário, um sorriso desafiador nos lábios. Sempre estarei pronta, especialmente quando o que está em jogo é minha verdade. Os murmúrios se intensificaram. Ali estava a mulher que eles diziam não ser capaz, mostrando a força de uma tempestade. A atmosfera estava densa, todos aguardavam ansiosamente. O próximo desafio era um quebra-cabeça, mas não um qualquer. Cada peça representava uma parte da história de sua família. À medida que ela começava a montá-lo sob os olhares atentos de todos, sentia as lembranças invadirem sua mente. Lembranças do pai contando histórias sobre honestidade e luta, histórias que agora se entrelaçavam com suas experiências. Algumas peças se encaixavam facilmente, enquanto outras exigiam paciência e reflexão. Isso refletia sua própria jornada. Raquel não estava sozinha nessa. Ela sentiu um apoio de seus irmãos no coração e a proteção do legado de seu pai. O mundo parecia quieto em torno dela. O olhar do milionário estava grudado no quebra-cabeça e, subitamente, ele parecia desconcertado. O que estava acontecendo? Raquel estava prestes a desmascarar não apenas uma competição, mas uma vida de privilégios sustentada por mentiras. Cada peça colocada dentro do quebra-cabeça intensificava sua confiança e a raiva acumulada pela injustiça que sua família sofreu. Quando a última peça finalmente se ajustou, um alívio a envolveu. Mas naquele instante, ela percebeu algo sério no olhar do milionário. Ele estava prestes a desmoronar não apenas por causa do jogo, mas pela revelação que ela estava prestes a fazer. Você não sabe a verdade, sabe? Sua riqueza vem de um legado de opressão, disse ela, sua voz firme como nunca. O murmúrio no salão crescia, e os rostos se viravam para o milionário, agora numa batalha interna. Raquel sentiu a tensão crescer, a emoção à flor da pele. Ela sabia que o que vinha a seguir poderia mudar tudo. E o que realmente revelaria? O olhar do milionário, agora um misto de medo e surpresa, incentivou Raquel a ir mais fundo. Era hora de quebrar todas as barreiras e reescrever a história. Mas a pergunta que ecoou em sua mente era: ele estaria preparado para ouvir a verdade ou o que vem a seguir seria ainda mais devastador? O silêncio na sala era uma camada pesada que pressionava os pulmões de Raquel. O que deveria ser uma competição entre rivais se tornava um embate de consciências e verdades ocultas. A reação do milionário era o que mais a motivava. Ele estava ali, em toda sua ostentação, prestes a ser desmontado pelas palavras que ela estava prestes a proferir. O momento estava pendurado no ar, como uma gota de água prestes a cair. Você acha que sabe tudo sobre sua fortuna, não é? Raquel desafiou, não baixando os olhos. Cada sílaba saía como se fosse uma faca, cortando a ilusão que o cercava. Mas sua riqueza se constrói sobre o sofrimento de muitos, e, acredite, o jogo não é tão simples assim. Seu coração pulsava com força, ecoando a batida de sua determinação. O milionário respirou fundo, sua arrogância começando a se desvanecer. O murmúrio agora era um rugido, uma onda de curiosidade e choque que percorreu a sala. Os rostos se reviraram, cheios de perguntas, intrigas. Raquel sentia que estava prestes a entrar em um território desconhecido, uma terra repleta de memórias familiares manchadas pela dor e injustiça. Ela continuou. Sua fortuna não é fruto do seu trabalho duro. Vem de um passado envolto em mentiras e traições. A indignação a consumia, cada palavra um libelo contra o que ela via como uma vida de hipocrisia. Os olhares ao seu redor eram agora de admiração e expectativa. O milionário parecia estar perdendo a batalha interna. O que você quer dizer com isso? Ele finalmente questionou, a voz tremendo,
tentando recuperar um pouco do poder que parecia escorregar pelos dedos. Meus avós e muitas outras pessoas foram desviados do que lhes era devido. Tudo pela sua ganância e pela ganância de sua família. E eu estou aqui, neste momento, para expor essa verdade. A força em sua voz era quase palpável, como se as palavras carregassem a energia de todos que foram oprimidos. Raquel viu a transformação no rosto dele. O desprezo e desdém haviam dado lugar à dúvida e angústia. Ali, diante de todos, ele não era mais o gigante que intimidava, mas um homem vulnerável, enfrentando o eco de suas origens. A plateia estava em choque, e Raquel pôde sentir o poder daquela revelação reverberar. Seus irmãos e as memórias de seu pai estavam vivos dentro dela, dando apoio para continuar. Cada peça que eu montei neste quebra-cabeça é uma parte da história que você tentou esquecer. E agora, eu não vou apenas vencer este jogo, mas derrubar as barreiras que o mantêm de pé. As palavras escapavam dela como uma torrente, e Raquel sabia que ele tinha que escutar. O apresentador, visivelmente emocionado, deu um passo à frente. Raquel, você está disposta a expor ainda mais a verdade? O que mais você tem para dizer? Ele parecia saber que aquele era o clímax do que ocorria ali, que a história tomava um rumo inesperado. Sim, porque agora é hora da verdade. Ela exclamou. O silêncio pesado se transformou em murmúrios nervosos. A sala aguardava, ansiosa para captar cada palavra. Prepare-se para a mudança porque o que vou revelar agora pode chocar ainda mais a todos aqui, adicionou, sentindo a adrenalina subir de novo. Eram as palavras finais antes da revelação que poderia abalar as bases da riqueza do milionário. Mas, antes mesmo que pudesse abrir a boca novamente, um grito cortou o ar. A verdade é um jogo perigoso, Raquel. Você pode não estar pronta para as consequências. Era uma voz familiar, uma voz que ela nunca pensou que ouviria ali e que a faria pensar se realmente estava preparada para o que estava prestes a acontecer. O que a aguardava eram mais do que verdades, eram segredos que poderiam colocar sua vida em risco. O coração de Raquel disparou ao reconhecer a voz que a interrompera. Era Laura, sua amiga de infância, que agora estava de pé, claramente nervosa, na borda da plateia. Como ela estava ali? Raquel sentia uma tempestade de emoções a invadir. Laura tinha sido uma das poucas pessoas que apoiou sua luta, mas agora parecia hesitante. Raquel sentiu que essa intervenção poderia mudar tudo. Laura, o que você está fazendo? Raquel gritou, tentando manter a compostura. O olhar de Laura era uma mistura de preocupação e medo. As palavras não saíam da boca dela facilmente, mas com um esforço visível, ela respondeu, Raquel, você não sabe o que está fazendo. Está mexendo com coisas que não entende. Ele é mais poderoso do que você imagina. Você não deve expor tudo isso. Raquel se sentiu traída. Como assim não deveria? Durante anos, a amizade delas foi uma fonte de força. Laura sabia das dores que Raquel carregava, dos planos que fizeram juntas para lutar por justiça. Mas agora, parecia que algo a paralisava. Ele não pode fugir da verdade, e eu não vou me calar. Raquel se virou novamente para o milionário, que agora parecia tenso, como se a cena estivesse fugindo de seu controle. A plateia estava em um silêncio quase sepulcral, cada pessoa aguardando a próxima jogada. Raquel respirou fundo, tentando reunir coragem e focar, apesar da confusão. Você vai ter que ouvir, Raquel começou mais uma vez, quando Laura interrompeu. Mas e as consequências, Raquel? E se você perder? E se ele fizer algo contra você? Não vale a pena. Com raiva, Raquel retrucou. Vale sim, Laura. Vale muito. Não posso viver sabendo que a sua riqueza é construída sobre as nossas lágrimas. A plateia precisa saber, e eu também preciso saber que fiz a coisa certa. As palavras feriram Laura, que recuou um passo. Aquele embate a fez estremecer. Ela sabia que Raquel tinha razão, mas a ideia de um confronto tão radical a apavorava. Nas conversas que tinham, sempre havia falado sobre os riscos, sobre o que estavam dispostas a enfrentar. Contudo, agora que estavam a um passo de cruzar uma linha sem volta, o medo tomou conta. O milionário,
percebendo o tumulto, achou que aquele era o momento perfeito para jogar suas cartas. Ele sorriu, um sorriso frio que transparecia a segurança de quem ainda tinha o controle. A verdade, Raquel? Você realmente acha que está disposta a lidar com isso? Porque, acredite, expor cada detalhe só trará ruína a quem carrega essa verdade. Raquel confirmou com a cabeça, determinada, mas dentro dela, uma sombra de dúvida surgiu. Aquela voz familiar era um lembrete de que a verdade pode ser traiçoeira e que a coragem nem sempre está livre de consequências. No fundo, as palavras dele a atingiram como um aviso, e a plateia começou a murmurar de novo, dividida entre o suporte e a recepção ao seu oponente. Eu vou expor tudo. Raquel disse, finalmente, com a voz firme. Nesse momento, no fundo da sala, um homem de terno escuro se levantou. Sua presença era imponente, e seu olhar fixo em Raquel transmitia um aviso silencioso. Você se lembra do que aconteceu com aqueles que não souberam respeitar a verdade? A atmosfera fechou ainda mais, como se a sala inteira estivesse respirando em uníssono. O homem apareceu como uma sombra ameaçadora, mostrando que a batalha estava distante de acabar. O momento da mudança estava se aproximando. Raquel sentiu que precisava tomar uma decisão rápida. A verdade que iria revelar poderia não apenas mudar sua vida, mas também ameaçar tudo ao seu redor. O que ela faria agora? E, mais importante, estava realmente preparada para as consequências? Raquel tinha um frio na barriga. A decisão estava em suas mãos, mas o peso dela parecia imenso, como se uma montanha estivesse sobre seus ombros. Ela olhou mais uma vez para Laura, que estava agora com os olhos cheios de lágrimas, um reflexo do tumulto que se passava em suas almas. A pressão do olhar da plateia era palpável, misturando expectativa e desconfiança. Raquel, por favor, Laura implorou, a voz trêmula, quase apagada pelo ruído da sala. Raquel se virou e viu que o milionário estava apenas a alguns passos, ainda com um sorriso sarcástico no rosto. Ele sabia que tinha vantagem. Mas Raquel também sabia que o temor dela era o combustível que alimentava esse jogo sujo. Sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo e percebeu que, apesar do medo, também havia um fogo dentro dela, uma vontade de lutar que não poderia ser abalada. É só dinheiro, sua riqueza não vale mais do que milhares de vidas marcadas pela dor que você causou, ela respondeu, tentando não deixar que a emoção a consumisse. É isso que você acha? Ele disparou com desdém. Você acha que sua verdade vai mudar alguma coisa? Porque, acredite, o que você está prestes a fazer só vai te machucar. E eu não vou ficar parado enquanto você tenta destruir tudo o que construí. Ele levantou o tom, revelando uma fúria disfarçada. Um murmúrio percorreu a plateia. Raquel podia sentir a atenção dos presentes sobre ela, como um holofote quente que intensificava suas dúvidas. E se ele realmente fizer algo contra mim? E se as suas promessas de proteção forem só palavras vazias? Essas perguntas ecoavam em sua mente, mas ela sabia que recuar significaria perder tudo. Ela respirou fundo. A coragem começou a superar o medo. Eu não vou deixar que você me intimide. Vou contar a verdade, com ou sem a sua aprovação. Você não tem poder sobre mim. Sua voz se fez ecoar na sala, tomando a forma de um grito de guerra. Nesse momento, chamou a atenção de todos. As pessoas começaram a se inclinar para a frente, com olhares fixos, convidando Raquel a seguir em frente. E quando ela percebeu isso, sentiu um pequeno raio de esperança se acender. Era ali que a mudança começava, não importava qual caminho teria pela frente. Mas antes que pudesse continuar, o homem de terno escuro se adiantou ainda mais. Se você realmente acredita que a verdade vai te salvar, esteja pronta para as consequências. Não seja ingênua. As palavras dele eram como um aviso voraz, mas em vez de intimidar, Raquel sentiu um impulso. Escutem todos! O que eu vou revelar agora não é apenas sobre mim. É uma revelação sobre como essa fortuna foi construída sobre o sofrimento de muitas pessoas. É sobre tempo que precisamos começar a falar a verdade. A plateia foi tomada por um silêncio profundo, que poderia ser cortado com uma faca.
Raquel sentia a adrenalina pulsar nas veias, uma onda de emoção que ameaçava transbordar. Esta era a chance de expor tudo. Assim que ela abriu a boca, algumas palavras começaram a flutuar, mas a tensão na sala fez sua voz hesitar. O milionário ficou em pé, mais preparado para atacar. Você realmente não sabe com quem está lidando, ele rosnou com um olhar de desprezo. Você pode até ter o apoio de alguns, mas eu tenho o poder. E o poder faz você esquecer que a verdade pode ser uma lâmina afiada. E ali, entre aquelas trocas incisivas, a verdade estava prestes a ser revelada. Raquel sabia que algo dentro dela tinha mudado para sempre, mas sua coragem iria custar caro. A energia na sala era intensa, e todos se preparavam para o inesperado. Cada segundo se arrastava, como se o tempo estivesse prestes a quebrar. Raquel fechou os olhos por um instante, refletindo sobre tudo o que tinha passado. Às vezes, a luta pela verdade trazia mais dor do que satisfação. Mas a certeza de que era hora de agir se firmava. E quando ela abriu os olhos novamente, o que tinha a dizer mudaria não apenas sua vida, mas talvez a vida de todos ali. O que eu descobri é muito mais do que você imagina. Ela não sabia ainda como era verdadeiramente. Arriscado. Mas estava prestes a descobrir. O olhar de Raquel se prendeu no público, e aquela sala, antes cheia de incertezas, agora parecia um campo de batalha. Ela sentiu uma onda de emoções tomar conta de si, medo, esperança, e um desejo ardente de justiça. Mesmo que o homem à sua frente estivesse prestes a atacar, o que importava agora era a verdade que ela guardava com tanto carinho. Eu descobri, ela começou, a voz mais firme, que a fortuna desse homem nasceu da exploração. Muitas pessoas aqui presentes deram suas vidas, suas histórias, para sustentar esse castelo de areia que ele chama de império. O murmúrio da plateia cresceu, sussurros de choque e indignação se espalhando pelo ar como uma tempestade se formando. O milionário, então, deu um passo à frente, como se quisesse sufocar aquela onda crescente. Mas Raquel não recuou. Cada um de vocês que está aqui hoje merece saber a origem deste dinheiro, o que realmente aconteceu nos bastidores. Não se deixem iludir pelas palavras vazias que ele sempre usa para esconder sua verdadeira cara. Os olhos de Laura brilhavam, mistérios de esperança e coragem refletidos em seu olhar. Raquel seguiu, empurrada pela força que a rodeava. Eu conheço famílias que perderam tudo por causa das atitudes deste homem. Vi os sonhos despedaçados e os corações partidos. Isso não pode continuar. Ao pronunciar essas últimas palavras, Raquel sentiu seu peito arder. A vontade de lutar era como um combustível que queimava em suas veias. A plateia se agitou. Algumas pessoas murmuraram palavras de apoio entre si, outras pareciam paralisadas, absorvendo o peso das revelações. R$ 1 milhão em jogo não era mais a questão. Tudo se transformará em algo maior. Era a luta contra a opressão, a busca pela verdade. Você é tola, Raquel, o milionário retrucou, a voz suave, mas carregada de uma ameaça quase palpável. Você realmente acha que essas palavras vão mudar algo? Ela olhou firme para ele. Acho sim. Porque é aí que você se engana. Um sorriso de determinação surgiu em seus lábios. A verdade é como um veneno. Pode ser amarga e lenta, mas um dia ela se espalha e faz o corpo todo tremer. Vocês todos aqui têm o direito de saber. Os rostos na plateia se alternavam entre a incredulidade e a empatia. A sala parecia uma montanha-russa de emoções, onde cada descida e subida provocava alguém a repensar tudo o que conhecia sobre aquele homem e sua fortuna. Então, como em um filme, Raquel começou a desfiar a trama. Ela falou sobre as condições de trabalho de pessoas que nunca ganharam um centavo do que ele acumulou, sobre ex-funcionários que sofreram abusos e foram descartados como lixo. As palavras dela pareciam existir num ritmo próprio, um turbilhão de revelações que desossava um sistema de ilusão. O silêncio na sala era profundo, e até o milionário parecia preso na teia que Raquel havia tecido. Ele tardou um pouco, mas então soltou uma risada alta, uma gargalhada sarcástica, como se estivesse desafiando a própria realidade. Você realmente acha que essas histórias horríveis vão me derrubar? Eu não estou sozinha. Raquel contrabalançou, gesticulando para a plateia. A verdade nos une.
A coragem faz a diferença. E eu prometo que não vou parar até que todos aqui tenham a chance de contar suas histórias. A tensão estava à flor da pele, mas o que Raquel não sabia é que o golpe que o milionário desferiria agora poderia mudar tudo novamente. Ele puxou o olhar ameaçador, fazendo um sinal sutil para alguém na sala. Quando a linguagem corporal da plateia começou a mudar, Raquel sentiu um frio intenso na espinha, como se um alerta estivesse soando em sua cabeça. O que estava prestes a vir não seria apenas uma consequência de suas palavras, mas um desafio que poderia custar muito caro. A multidão agora estava inquieta e nervosa, e ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Por dentro, seu coração acelerava e, presa entre a coragem e o medo, um novo pensamento disparou em sua mente. A luta por justiça estava longe de terminar. O que você vai fazer agora? Senhor? Vai tentar me silenciar? Raquel perguntou, a ousadia em sua voz misturada com um fio de desespero. O milionário piscou, e um sorriso enigmático se formou em seus lábios, enquanto a sala se preparava para o impacto de sua verdadeira intenção. O milionário endireitou-se, uma sombra de arrogância flutuando ao seu redor. Silenciar você? Oh, minha querida Raquel, isso seria muito simplista, disse ele, a voz doce como veneno. Na verdade, estou mais interessado em transformar você em uma lição. Ele gesticulou com a mão, fazendo com que alguém do fundo da sala se aproximasse. Raquel não conseguia tirar os olhos do homem que se aproximava, com uma expressão neutra, mas os músculos de seu corpo começaram a se tensionar. O homem, vestido de terno escuro, parecia uma extensão da presença ameaçadora do milionário. Era como se a sala estivesse em câmera lenta, cada movimento se arrastando como se o tempo houvesse desacelerado. Você está prestes a aprender que viver de verdade é muito mais do que falar. Você acha que é só uma sala cheia de pessoas? Pois bem, Raquel, o que você fez aqui se espalhará. Mas não da forma que você imagina, continuou o milionário, e Raquel viu o olhar de vários presentes mudarem para um misto de curiosidade e medo. Mentiras sempre vêm à tona, não é mesmo? Ele continuou, já prevendo a reação dela. Você quer que todos saibam a verdade, mas você subestimou o próprio público. Essas pessoas aqui nas últimas fileiras nunca se importaram com a sua luta. Para elas, você é apenas outra história triste que pode ser esquecida amanhã. Naqueles instantes, a esperança de Raquel parecia posicionar-se em sua garganta, como um pedaço de vidro. Saber que a dúvida poderia estar despertando em algum lugar na plateia era mais perturbador do que qualquer ataque. A expressão de alguns na multidão já demonstrava incerteza, e outros tinham olhares de reprovação. É hora de você aprender sobre a realidade, Raquel, o milionário dizia, enquanto a plateia se dividia. A verdade que você trouxe não é bem-vinda aqui. Você está prestes a descobrir que há consequências por incomodar o que deve permanecer calado. Uma expressão de incredulidade escavou o rosto de Raquel. Ela não conseguia acreditar que ele tivesse tanta audácia. Uma onda de raiva subiu, despertando a força que a empoderava. Não subestime as pessoas aqui. Elas têm histórias, experiências. Já vi pessoas se unirem contra a opressão, mesmo quando parecia impossível. Ela esperava que suas palavras fossem um chamado, uma forma de reacender a coragem que antes tomara conta da sala, mas o silêncio era denso. Então o milionário colocou suas cartas na mesa. Eu não estou aqui para debater, minha cara, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ele virou-se para a multidão. O que eu apresentarei a vocês em instantes não será apenas uma revelação do que Raquel fez, mas proporcionará um caminho mais claro sobre quem realmente ela é. Raquel sentiu um calafrio. As palavras dele dançavam no ar como um prenúncio do que viria a seguir. Ele puxou uma folha de papel do bolso. Um pequeno detalhe que pode mudar tudo. Esta é uma declaração, não apenas da competência dela, mas do histórico irregular que muitos desconhecem. Em poucas palavras, sua verdade se tornará a dela. As sombras da plateia pareciam se estender enquanto os olhos de Raquel se arregalavam de horror. Ela sabia que ele falaria algo que poderia vir a ser devastador. Sentiu seus joelhos balançarem e seu coração acelerado, mas a determinação a manteve firmada no lugar. Dê uma olhada, pessoal, ele declarou,
E todos os olhos se moveram para o papel. Raquel queria gritar, intervir, mas uma calma inquietante tomou conta de sua mente. O verdadeiro espetáculo estava prestes a ser apresentado, e ela não podia permitir que isso a derrotasse. Quando a verdade se transforma em um espelho, o que reflete? A resposta não é o que você espera. O milionário sorriu, e naqueles segundos fatídicos, a sala parecia conter a respiração, esperando o impacto da verdade que se aproximava. O desafio começava agora, e Raquel sabia que a próxima virada poderia mudar tudo de uma vez por todas. Raquel respirou fundo, tentando encontrar um fio de controle em meio à tempestade que se formava ao seu redor. O olhar do milionário se fixou na plateia, e cada um dos presentes parecia absorver a carga explosiva do momento. O papel que ele segurava parecia uma bomba relógio, e o tic-toc da expectativa reverberava na sala silenciosa. Vou apresentar a vocês uma verdade vital, continuou, com voz firme. Uma verdade que irá moldar a percepção que vocês têm dela. Raquel, a mulher que se colocou como a defensora do povo, tem uma história que poucos conhecem. Uma onda de murmúrios começou a percorrer a sala. Raquel sentiu o peso das expectativas, e a adrenalina disparou em suas veias. Sabia que a revelação poderia ser devastadora, e mesmo assim, uma parte dela ansiava para que as mentiras fossem expostas e a verdade fosse liberada do cativeiro. Ela foi aclamada como heroína, mas as sombras do seu passado começam a emergir, o milionário disse, levantando lentamente a folha. R$ 1.000 foram oferecidos em jogos de azar, em um momento de fraqueza. Isso, meus amigos, não é exatamente o que vocês chamam de integridade. Os olhares se voltaram para Raquel, e ela sentiu o mundo virando de cabeça para baixo. Cada par de olhos na plateia tinha um quê de descrença. O que os outros pensavam de repente parecia mais importante que a própria realidade. Ela ergueu a cabeça, um incêndio de coragem queimava por dentro. É verdade que passei por momentos difíceis. Sua voz soou alta e clara, ofuscando o murmúrio da plateia. Mas eu não sou apenas minhas fraquezas. Cada erro me moldou, cada derrota me ensinou. Ela podia ouvir sua própria pulsação, a urgência em suas palavras se misturava à necessidade de fazer-se ouvir. O milionário arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso com a reação dela. Oh, você não pode simplesmente se redimir com palavras vazias, querida. A verdade é impiedosa, ele respondeu, mais contido agora, como se a ousadia de Raquel o tivesse desarmado momentaneamente. No entanto, aqueles que olham além da superfície sabem que todo mundo tem uma história, ela desafiou, encarando a plateia. Estou aqui, não apenas para expor verdades, mas para mostrar que, mesmo depois de quedas, é possível ressurgir mais forte. Eu não sou apenas um erro. Nesse momento, uma mulher na plateia, que até então estava em silêncio, se levantou. Seu olhar encontrou o de Raquel, intensamente genuíno. Eu estive lá. Eu também caí. E não é a queda que define quem somos, mas a coragem de nos levantarmos de novo. Outras pessoas começaram a acenar, um murmúrio de apoio começou a agitar o espaço. A comoção se espalhou como uma corrente elétrica, e a tensão da sala começou a se transformar em uma aura de solidariedade. Raquel sorriu, o espírito dela estava se renovando. Exato. Eu estou aqui para mostrar que cada um de nós pode transformar dor em poder. Não somos reféns de nossas histórias, mas escritores delas. A energia na sala mudava, e ela queria que todos sentissem isso, que vissem além das faltas. O milionário, no entanto, não estava disposto a abrir mão da batalha tão facilmente. Ele sorriu, mas o sorriso era um desafio. Você acha que as pessoas vão esquecer isso? A verdade é como uma sombra, ela sempre volta para nos encontrar. Raquel, respirando profundamente, sentiu o desafio inflamá-la. Ela sabia que essa conversa tinha muito mais a revelar, e o que o milionário não entendia era que algumas verdades não podem ser silenciadas pela vergonha, mas pela força da coragem. Talvez o que você chamar de verdade, para muitos, será apenas um começo, disse ela, decidida. A plateia imersa em emoções, agora os rostos refletiam a revolução de pensamentos, mas a luta interna mal começava.
O verdadeiro teste estava por vir, e Raquel sabia que precisava se preparar para a tempestade que ainda estava a caminho. O milionário riu baixinho, quase provocando. Se é assim que você vê, Raquel, então o verdadeiro espetáculo ainda está por vir com um brilho de incerteza em seus olhos. Raquel sentiu que a verdadeira batalha pela sua identidade estava apenas começando. E, mais do que isso, o que ele poderia revelar a seguir poderia mudar tudo novamente. Raquel sentiu o coração acelerar, sua mente fervilhava com a provocação do milionário. A plateia, agora agitada, respirava uma mistura de expectativa e curiosidade diante do desenrolar daquela história. A energia no ar mudava como o clima antes de uma tempestade, tão densa que exalava um pressentimento de revelações impactantes. O que mais você tem aí, poderoso? Raquel pensou, desafiando em silêncio o homem que estava determinado a expor suas vulnerabilidades. Ela sabia que o próximo movimento dele poderia ser devastador, mas não havia como voltar atrás. O que estava em jogo era mais do que apenas o passado dela, era a chance de transformar culpabilidade em força, o medo em esperança. Não se preocupe, Raquel, o milionário continuou, com um tom que misturava deboche e cinismo. Só quero que vocês conheçam o verdadeiro lado dela. Aqui está uma pequena amostra de sua integridade. Ele desenrolou outra folha, e Raquel sentiu um frio na espinha. A respiração na sala pareceu parar, enquanto todos aguardavam ansiosamente. Essa aqui é uma transcrição de algumas conversas que ela teve com amigos sobre suas experiências. Acreditem, tudo isso mostra que ela é apenas uma mulher confusa em busca de um propósito. Ele olhou para a plateia, um sorriso arrogante estampado em seu rosto. Ou talvez só uma jogadora buscando a próxima aposta na roleta da vida. Raquel não podia acreditar no que ouvia. As palavras se misturavam à confusão em sua mente, e a dúvida tentava entrar. Mas naquele momento, ela se lembrou da mulher corajosa que se levantou para apoiá-la. Era hora de reafirmar o que representava. Sem hesitar, ergueu a voz novamente, imbuída de uma nova determinação. Essas palavras podem tentar desmantelar o que sou, ela disse, com fervor. Mas não me definem. Eu sou mais do que as minhas escolhas passadas. Aprendi com elas, e é por isso que estou aqui hoje. Para mostrar que a vida não é só sobre os erros que cometemos, mas sobre como os transformamos em lições. Um murmúrio de apoio começou novamente. As cabeças acenavam, os olhares se entrelaçavam, e a atmosfera ao redor dela se tornava palpável. Era como se a plateia estivesse começando a despertar de um pesadelo coletivo. Não sou a única que já errou, continuou Raquel, mais confiante. Quantos de vocês já passaram por algo semelhante? Quantos já se sentiram perdidos? Isso não é uma mancha na história de ninguém, mas um degrau na escada da vida. Agora, ela olhava diretamente nos olhos de pessoas que precisavam ouvir isso. Sentiu uma conexão genuína, como uma corrente invisível unindo todos ali. Mas o milionário não recuaria facilmente. Visivelmente incomodado, ele avançou um passo adiante. Ah, mas que inspiradora! Porém, você omite uma parte crucial da história, aquela que a torna menos heroica. Que tal falarmos sobre os verdadeiros segredos que você guardou? Raquel sentiu um arrepio. Segredos? O que ele tinha? Algo em seu tom indicava que havia mais em jogo. O nervosismo que antes pulsava agora se transformava em um inquietante enigma. Era como um jogo de xadrez em que as peças ainda estavam sendo movidas. Ela respirou fundo e se preparou. Você pode tentar me derrubar, mas eu não deixarei que você me desumanize. A primeira coisa que precisamos lembrar é que cada um de nós tem história, e eu estou aqui para reescrever a minha. O homem fez uma pausa, avaliando suas opções. Sabia que o embate estava intenso, mas ele tinha um trunfo nas mangas. Enquanto as sombras da sala dançavam em suas faces, sua mente se preparava para o que viriam a seguir. Raquel tinha a sensação de que o próximo golpe seria mortal. O que seria revelado a seguir? Na verdade, Raquel, ele disse lentamente, com um sorriso malicioso, o que eu tenho não é apenas um detalhe insignificante. É algo que irá abalar até mesmo sua mais firme defesa. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente,
E Raquel sabia que essa batalha apenas começava. Qual era a verdade oculta que ele estava prestes a revelar? Raquel sentiu que a sala inteira prendeu a respiração. O milionário, com um arzinho de satisfação, segurou o papel como se fosse a chave para destruir tudo que ela havia construído até ali. Eu já conheço sua história, Raquel, ele proferiu, com um tom de desprezo. E você poderá se orgulhar de algumas partes, mas não de todas. Você ficou devendo, não ficou? Chegou a hora de expor o que realmente significa essa heroína. A plateia estava imóvel, os sussurros desvanecidos, todos aguardando a próxima revelação. Raquel já não se sentia apenas em um confronto pessoal, mas numa batalha pelas vozes de tantas outras que também viveram em pedaços. Ela era a representação de suas lutas, e mais do que nunca, sabia que não poderia deixar que as incertezas falassem mais alto. Você pode tentar me desmerecer, mas isso não vai mudar o fato de que estou aqui, lutando pela justiça. Sua voz ecoou firme, como um tambor na batalha. Foi então que ela percebeu que a verdadeira luta não era sobre os R$ 1.000, mas sobre a dignidade e a verdade de sua história. Raquel respirou fundo, sentindo a energia da plateia começar a se intensificar, como se um novo ânimo se formasse, pulsando no ar. O milionário então prosseguiu, sem se importar com a resposta dela. Eu tenho documentos que mostram que você, em um momento de fraqueza, fez um acordo que não apenas quebrou princípios, mas também prejudicou pessoas que lhe eram próximas. Ele destacou as palavras, como se quisesse espalhar veneno por todo o canto. Raquel percebeu que o golpe estava vindo, que ele tinha a intenção de atingir sua essência. Mas não iria permitir que isso acontecesse. Lembrou das histórias que seu pai contava, sobre a luta contínua, sobre se levantar, mesmo quando a vida tentava derrubá-la. Era hora de reunir essa força. E se eu fiz um acordo no passado? Isso não é o que define meu futuro. Sua voz ressoou com uma força renovada. Eu sou a soma de todas as minhas experiências, as boas e as ruins. E, assim como muitos, passei por dificuldades e comportamentos que me alimentaram experiências, mas não me definem. A plateia começou a reagir, algumas pessoas levantaram as mãos como se dissesse que acreditavam nela, que a apoiavam. Você acha que as pessoas vão esquecer isso? Isso é o que sempre carregamos, fica conosco, o milionário retrucou, ainda tentando manter a certeza de seu poder. Um silêncio pesado pairou sobre eles, mas Raquel notou uma mudança sutil no ar. As pessoas começaram a refletir sobre suas próprias vidas. Aquela sala não era mais apenas um espaço constrangedor, mas um refúgio de histórias não contadas, um lugar onde a vulnerabilidade não teria que esconder-se atrás de máscaras. Mas o que importa é o que decidi fazer a partir das minhas falhas, Raquel disse, enfatizando cada palavra. Eu escolhi lutar, não ficar presa na culpa. E por isso estou aqui, para mostrar que é possível ressurgir. O fervor em sua voz estremeceu as paredes, e com isso, a confiança começou a brilhar nos olhos dos ouvintes. O milionário estava prestes a revidar, mas pela primeira vez, a incerteza passou por seu rosto. Raquel viu Ezo. O poder da verdade estava fazendo efeito. Ela continuou, a verdadeira riqueza não está em R$ 1.000.000, mas na força de nosso caráter e da luta que escolhemos travar. Estou aqui por todos que são silenciados. Os murmúrios de apoio encheram a sala. Era como se uma tempestade de solidariedade estivesse se formando. Raquel percebeu que o apoio era a arma mais poderosa que poderia ter. O que você está fazendo não é apenas um ataque a mim, mas uma tentativa de silenciar a todas nós. O que eu revelo aqui é uma chamada à luta pela verdade. Não desejo a sua riqueza, mas quero que outros tenham suas vozes de volta. A plateia explodiu em aplausos, a intensidade emocional era palpável. A presença do milionário começou a vacilar, ele claramente não esperava que Raquel reagisse com tanta força. Líder de um império construído em sombras? Você vai parar por aqui, Raquel. Ele se lançou com raiva, mas Raquel ousou permanecer firme, agora mais forte e mais clara do que nunca. Eu não tenho medo, porque tenho a verdade ao meu lado. Com essas palavras, um círculo de apoio se formou em torno dela. As vozes que antes eram sussurros agora se uniam num grito de resistência.
a sala parecia vibrar. Recentemente, todos estavam divididos, mas havia uma coisa que agora se estabelecia: eles estavam juntos. Raquel sentia que não estava mais sozinha naquela luta. E ao olhar para Laura, viu confiança brilhando na amiga, que agora acenava, emocionada. A corrente de apoio estava crescendo, e cada palavra de Raquel tornava-se um manifesto coletivo. Essa é a nova era da verdade. Não mais silenciar. Não mais aceitar viver à sombra do medo. Raquel gritou, seu coração batendo mais forte. O alívio e a realização começaram a aflorar, como um reconhecimento coletivo da luta que aquele público havia sustentado. E naquela sala, enquanto a tempestade de emoções continuava a girar, estava claro que Raquel não só havia mudado seu próprio destino, mas também o de muitos que ali estavam. Juntos, eles reescreveriam a história, juntos, não apenas com palavras, mas com ações. O milionário, impotente, ficou em pé enquanto o novo caminho se formava diante deles. Todos começaram a se levantar, uma reverberação de apoio ressoava. Raquel sentiu um calor de amor e compaixão inundar seu peito, e agora a determinação se transformava em algo ainda mais poderoso, um futuro onde a verdade e a justiça seriam sempre a prioridade. A mudança começa agora! Raquel exclamou, e o público uniu suas vozes. Era o momento culminante da transformação, a vitória da verdade sobre a opressão. Ninguém mais poderia silenciá-los. Naquele dia, em meio a um evento ostensivo, Raquel não apenas ganhou um prêmio, mas conquistou o respeito que buscou toda a vida. Mais que R$ 1.000, o que realmente estava em jogo era a libertação de almas, a força coletiva que nascia da dor e da luta. Era a vitória da humanidade sobre o egoísmo, a verdadeira mudança. Agora, tudo o que precisavam fazer era contar suas histórias e você, que está assistindo a tudo isso, precisa se juntar a essa luta. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comentar suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A transformação começa com você.